Existe um instrumento, inclusive, para isso, né, que a gente chama de plano de negociação. Por quê? A gente não se prepara para uma negociação somente pensando nos melhores resultados a serem obtidos para nós. Porque a negociação também, como é uma comunicação de mão dupla, ela é relacional. Então, se eu vou negociar com a Gabriela, eu preciso entender que a Gabriela, assim como eu, está negociando, né, com interesses e que ela também quer chegar num resultado importante para ela. Então, isso é se preparar. É pensar no que é melhor para si, o advogado, olhar para o que é melhor para o cliente dele, mas pensar quem é a outra pessoa que vai participar dessa negociação? Quais serão os interesses dessa pessoa? Porque o melhor resultado para mim, nessa negociação aqui contigo, por exemplo, pode não atender os teus interesses. E aí eu não vou chegar num resultado em que a gente aqui vai enfatizar que seja um resultado que gere um benefício para todos os envolvidos. É sobre implicar ganhos mútuos, né? Exatamente. Uhum. Então, nesse plano de negociação, se a gente falar assim, metodologicamente, e principalmente no papel do advogado, por exemplo, para elaborar esse plano de negociação com o seu cliente, é pensar que são 3 elementos, basicamente. É a análise do caso, que vai ser muito semelhante ao que a gente falou da triagem, do diagnóstico, do desenho, né? Nessa análise do caso em que a gente vai identificar quem são os envolvidos nessa situação de conflito, quais são os interesses, quais são as alternativas, né? Aquilo que está fora de uma resolução consensual de um acordo, por exemplo. Então, se a gente não chega num acordo, né? Qual é o outro caminho? E quais são as opções viáveis, né, para essas pessoas pensando no caso em si. Além dessa análise do caso, né, que é o desenho também da situação, a gente precisa fazer, nessa preparação, uma análise de risco financeiro, por exemplo. Né? Qual é o custo de cada caminho e de cada opção possível de ser gerada nessa negociação? E aqui, com essa ênfase de custos financeiros, sem esquecer que esses custos financeiros vão estar atrelados a outros custos também, de tempo, né, custos emocionais. Então, isso é muito interessante, essa correlação, né, de que qual é o custo desse resultado acontecer daqui 1 mês ou daqui 7 anos, 10 anos, né? E o que está em jogo aqui nesse tempo, nessa relação custo-tempo também, né? Então, esse é o terceiro elemento. O segundo elemento. O terceiro elemento é a análise estratégica. Então, é quando a gente vai olhar essa situação e vai ancorar essa situação em 2 polos. Qual é a melhor alternativa caso as pessoas não cheguem num acordo, porque o acordo é um resultado da negociação pensando, né, na gestão de conflitos. Então, qual é a melhor alternativa se as pessoas não chegarem no acordo? E, por outro lado, qual é a pior alternativa se elas não chegarem num acordo na negociação? Então, a gente vai fazer essa ancoragem, né? E aí, é importante também definir qual é o lugar que se quer chegar, né? Qual é de fato, né, o cenário, qual é o melhor cenário de resolução para cada uma das pessoas. Então, o advogado vai conversar isso com o seu cliente, né? Mas também pensar, como eu dizia, sobre a outra parte envolvida, mas para que eu possa, ao iniciar essa negociação, caminhar olhando para esse ideal, para esse cenário ideal.